O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Gostaria de estar pedindo aos irmãos para que abrissem vossas Bíblias no livro de João, no seu capítulo 9. Glória a Deus. Aqueles que puderem se colocar sobre seus pés para estarmos fazendo a leitura. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Livro de João, capítulo 9. Todos acharam? Amém. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. O título diz o seguinte: A cura de um cego de nascença. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: Não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: É este, e outros: Parece-se com ele. Ele dizia: Sou eu. Diziam-lhe, pois: Como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse-lhes: O homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? E ele respondeu: Não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como o vira. E ele lhe disse: Pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Somente até aqui. Amém. Todos podem tomar seus assentos. Louvado seja Deus. Irmãos, nesse livro de João, nesse capítulo 9, nós temos aqui a passagem do cego de nascença, o cego Bartimeu. E Jesus estava passando por aquelas redondezas onde o cego estava naquele momento, e algo chamou a atenção nele, vendo o cego assentado sobre uma escada. Ele perguntou aos que estavam ao redor, e aos que estavam ao redor informou que ele era um cego desde nascença. E muitos estavam ao lado perguntando: Mas Senhor, o porquê que ele é cego? Ele pecou? Os pais dele pecaram? Mas Jesus respondendo disse-lhe a todos eles: Nem os pais e muito menos eles pecou. Mas ele é cego para que a glória do meu Pai resplandeça sobre ele. Muitas vezes, irmãos, em questões de nossas vidas, nós passamos por problemas, por situações, por afrontas, seja dentro de casa, seja no nosso serviço, seja no trânsito, seja comprando algo no supermercado. E muitas vezes nós precisamos, naquele momento, ter uma clareza. E quando nós aprendemos que nós nascemos da carne, mas o nascer da carne é diferente do nascer do Espírito, muitos de nós ainda somos cegos, porque nós não conhecemos Cristo verdadeiramente. Nós nascemos da nossa mãe e do nosso pai. Fomos gerados a carne e o osso, mas na Bíblia está escrito que nós temos a vida de carne e também temos a nossa vida espiritual. Nós nascemos e quando nos batizamos, nascemos uma nova criatura. O cego, ele era cego desde nascença. Trazendo para os dias atuais, muitas vezes nós somos crentes que nascemos dentro de algum berço evangélico, de alguma denominação cristã, porém nós não conhecemos Jesus verdadeiramente. E naquele dia que Jesus passou, ele se propôs a curar o cego de nascença. Na Bíblia está escrito que nós somos feitos do pó da terra. Jesus, ele foi à terra, pegou a terra com a mão, cuspiu na terra e fez um lodo, e passou no olho do cego.
O que o cego estava precisando, se na Bíblia está escrito que somos feitos do pó Jesus fez e colocou no cego para que ele voltasse a enxergar. Que ele enxergasse pela primeira vez na vida dele. E muitas vezes nós precisamos de que Jesus passe. Só que o cego ele estava pronto. O que eu fico imaginando, se o cego enxergasse, ele não teria a glória resplandecente do Pai naquele milagre. Se o cego tivesse a visão, ele não precisaria que Jesus fizesse um milagre para que ele enxergasse. Se estivesse tudo bem na vida dele, ele com certeza não estaria ali naquele momento sentado sobre uma calçada mendigando. E muitas vezes Deus ele nos coloca numa situação para que nós possamos necessitar de Jesus em nossas vidas. Porque se nós nos sentimos inteiros, completos, perfeitos, nós não precisamos de mais ninguém, irmãos. A arrogância, a soberba sobe tanto ao nosso ego que nós esquecemos o real motivo que nós estamos na terra hoje. Nós esquecemos que há muitos anos atrás veio um homem, ele se fez de carne, ele se fez como nós, para que ele pudesse ser crucificado numa cruz por amor da minha e da sua alma. Então nós precisamos reconhecer, nós precisamos ter que Jesus venha fazer um milagre. Então a situação que nós nos encontramos, tem pessoas que passam tantos problemas que chega até blasfemar, que fala, Senhor, eu não mereço isso. Senhor, por que eu estou sofrendo isso? Porque Ele quer chegar mais próximo de você. Senhor, mas a prova está me apertando. Ele quer chegar mais próximo de você. Senhor, a minha família está se destruindo, porque Ele quer fazer um milagre na tua família. Senhor, eu estou perdendo amigos, porque Ele quer te dar amigos novos. Irmãos, tudo o que acontece na nossa vida não é por um acaso. É a permissão de Jesus, é a permissão de Deus. Se eu estou aqui hoje vivendo, respirando, você está vivendo e respirando é porque Deus permitiu que nós estivéssemos aqui. Mas Senhor, a situação está tão difícil que eu não estou aguentando. Eu não estou conseguindo mais, Senhor. O cego, ele era humilde porque ele era cego. E nós precisamos da humildade, irmãos. Nós precisamos quebrar o ego, irmãos. Nós precisamos nos fazer de humildes. Não é aquele que se humilha, não é aquele que será humilhado. Nós precisamos reconhecer o nosso lugar. Senhor, faça a sua oração. Senhor, sou pecador, sou falho, sou errante, mas eu preciso da tua graça na minha vida. Eu preciso do teu iluminar na minha vida. Eu preciso que tu faça com o cego que tu fez. Que se ele não fosse cego, a glória do Pai não iria resplandecer sobre ele. Senhor, eu tenho meu erro, tenho minha falha e sou pecador, mas eu preciso que tu ilumine a mim, Pai. Eu preciso que tu me ajude, Senhor, porque eu quero me limpar, eu quero ser salvo. Só que, irmãos, o cego, ele era cego, ele não enxergava. E hoje Jesus ele está falando para alguém dentro desta igreja. Ele vai passar, mas você vai estar disposto a deixar ele fazer um milagre em você? Você está disposto a deixar Jesus pegar o barro e passar nos seus rostos? Você está disposto a deixar Jesus entrar dentro do teu coração e te mudar? Você está disposto a deixar Jesus entrar dentro da tua casa e operar um milagre? O cego estava sentado. Jesus passou, com a sua mão pegou a terra, cuspiu e fez o lodo. E Jesus ele precisa fazer isso com alguém aqui dentro hoje. Você está disposto a quebrantar teu coração para que Jesus reconstrua ele por inteiro? Você está disposto que Jesus chegue e fale, filho, enxergue? E está aqui a oportunidade, irmãos. Jesus ele vai passar, Jesus ele está chegando. Mas permita-se com que Jesus faça um milagre na tua vida. Permita que com que Jesus opere um milagre na tua vida. Permita com que Jesus reconstrua teu coração do zero. Permita com que Jesus quebre o teu ego no meio. Permita com que Jesus entre na tua vida. Mas está difícil. Foi difícil para Jesus também. Mas está difícil para mim. Jesus foi crucificado, você não foi. Mas está difícil para mim. Jesus teve que negar a mãe dele no meio dos povos para poder completar a obra do Pai. Jesus ele teve que vir nessa terra, um ser santo, um ser de luz,
para que ele pudesse dar o direito da salvação para mim e para você que somos pecadores imundos. E nesta noite, vai permitir com que Jesus faça te enxergar a graça dele? Vai permitir com que Jesus deixe você enxergar? Você vai permitir com que Jesus chegue e fala: filho, levante, vá se lavar. Filho, levante. Quando trouxeram a mulher adúltera próxima a Cristo, os fariseus estavam acusando a mulher adúltera porque ela foi pega em adultério. Senhor, essa daqui foi pega no ato. O que tu vai fazer? Jesus estava sentado, irmãos, escrevendo na terra neste momento. Colocando sua cabeça para cima, ele olhou para todos e disse: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Muitos gostam de ouvir isso, porque é um significado de: o próximo não tem nada a ver com o meu pecado, o próximo não vai apontar o dedo para mim. Mas na Bíblia está escrito que todos os fariseus foram saindo de um em um, mas a mulher adúltera permaneceu. E Jesus, olhando para ela, disse: aonde estão teus acusadores? Aonde estão aqueles que queriam te apedrejar? Vá, mas não peques mais. Jesus, ele nos dá a oportunidade de todos os dias levantarmos e não pecarmos. Ele nos dá a oportunidade de nós nos quebrantarmos para estarmos mais próximos dele. A mulher adúltera, ela recebeu o mandamento de vá e não peques mais. Não significa que ela foi perdoada daquele pecado, só porque ela foi perdoada que ela ia voltar a pecar novamente. Ela foi perdoada, mas ela não tinha o direito de pecar mais. É o que muito dos crentes de hoje em dia acham. Eu pequei hoje, eu falei hoje, Jesus me perdoou. Eu vou pecar amanhã, vou errar amanhã de novo, Jesus vai me perdoar de novo. Vou cometer o mesmo erro novamente e Jesus vai perdoar de novo. Na Bíblia está escrito que esses levam o nome de ímpios, porque eles são conhecedores do erro que estão cometendo, mas permanecem cometendo porque acham que Jesus tem a obrigação de perdoar novamente. Mas, irmãos, se eu não quebrar o meu ego, se eu não quebrar a minha arrogância, se eu não quebrar o meu saber e que o meu entender prevalece acima de todos, Jesus não mora dentro de você, irmãos. Jesus, ele foi o único rei que veio a essa terra, que era conhecedor e sabedor de todas as coisas. Ele desceu, ele fez milagres, ele fez paralítico andar, o cego enxergar, a mulher adúltera ter o seu perdão. E quando alguém ou o teu irmão falha contigo, tu acha que o teu irmão que está em erro e você não deve perdoar? Jesus, ele veio para ensinar o amor e o perdão. Amar incondicionalmente. Se o irmão André chegar em mim, fazer alguma coisa para mim, me magoar, eu tenho que me perdoar. Falar: o irmão André me magoou, mas eu vou aceitar. Por quê? Porque se nós dois formos salvos, nós vamos conviver no mesmo lugar. E se eu não perdoo ele e ele não me perdoa, nenhum de nós dois entra. Foi o que Jesus ensinou, irmãos. Amar incondicionalmente. Você está disposto a amar o teu irmão? Você está disposto a perdoar o teu irmão? Você está disposto a ajudar o teu irmão quando ele cair? Você está disposto a fazer o que Jesus fez nessa terra por mim e por você? Ame o teu próximo. Ame o teu amigo que te magoa. Ame a tua família que te apedreja. Ama todos aqueles que estão prontos para tirar uma pedra em você. Mas ame. Jesus amou. Jesus, no duro madeiro da cruz, um ladrão que estava ao lado dele ainda estava falando mal. Se tu é o Cristo, por que tu não desces dessa cruz? Se tu não é o enviado do Filho de Deus, por que tu não desce? E do outro lado, tinha aquele que estava rogando por perdão, falando: Senhor, neste momento eu estou reconhecendo que tu é o Cristo, que tu é o Salvador. E mesmo pendurado no duro madeiro da cruz, naquele momento ele ainda perdoou o ladrão que estava ao seu lado. Ele ainda teve o amor e a compaixão de olhar para o ladrão e falar: ainda hoje estará no reino dos céus comigo, entrará no paraíso comigo. Então nós precisamos, irmãos, nos colocar no lugar de servos. O maior no reino dos céus não é o que manda, é o que serve. O maior no reino dos céus não é aquele que vai chegar e vai mandar em todo mundo, não. O maior é o que ajuda, é o que ensina. Jesus era o maior, ele escolheu 12 discípulos para andar ao seu lado. Ele tinha o direito de escolher legiões e legiões de anjos enviados do céu, mas ele escolheu 12 homens.
pecadores, um homem mais difícil do que o outro para se lidar. Mas ele ensinou os 12. E ao final de tudo, depois dos 40 dias que Jesus já estava ressurreto, os discípulos chegaram nele e falaram: Senhor, o que será de nós agora? Tu vais subir e nós ficaremos sem ninguém. Mas na Bíblia está escrito que Jesus disse aos discípulos: se tu me conheceste, já conheceste ao meu Pai. Eu irei ao céu, preparai-vos lugar, mas deixarei o outro Consolador. Quando nós falamos o outro Consolador, é outra pessoa igual, irmãos. É outro Cristo, é o Espírito Santo, que hoje ele habita dentro de mim, habita dentro de você. É quando você está disposto a cair naquele buraco ou falhar, o Espírito Santo vem no teu coração e fala: não cai não porque tu é cristão. Não cai não porque tu é um exemplo para o teu irmão. Não cai não porque tu louva dentro da igreja. Não cai não. Então, irmãos, mais uma vez, Jesus está prestes a passar. Ele está pronto a passar na tua frente. Tu aceita com que ele pegue o barro e esfregue em você para que tu enxergue a graça? Tu permite que ele entre dentro do teu coração e te muda? Tu permite com que ele entre dentro da tua casa e opera? Tu permite com que ele entre dentro do teu serviço e opera? Esteja disposto, irmãos. Jesus vai passar, mas fica a teu critério se você quer enxergar ou quer continuar cego. Agradeço aqui a minha oportunidade e as palmas louvam ao Senhor. Deus abençoe, viu?